Bom dia, Ponte, que bom estar aí na sua casa mais uma vez. Hoje o nosso culto é especial, nós estamos aqui na ilha editando o culto que nós gravamos durante a semana e gostaríamos de compartilhar ele com você nessa manhã de domingo. Porém, a mensagem que o nosso pastor de Recife, Guilherme Franco, vai compartilhar com a igreja, ela é uma mensagem de muita importância para que você acompanhe tudo o que Deus tem falado a nós como igreja nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Por isso eu quero convidar você para acompanhar o louvor da igreja em Natal, mas a mensagem do pastor Guilherme Franco através dessa mesma transmissão. Deus abençoe você e que ele impacte a sua vida hoje e para sempre. Olá, mais uma vez presentes na sua casa num domingo pela manhã, reunidos no Espírito de Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Que alegria poder fazer parte desse tempo junto com você. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, nós cremos no Deus que vai nos mostrar o caminho para superarmos tudo isso. E uma das formas de fazermos isso é estando juntos, continuando e permanecendo na comunhão dos santos, e é para isso que nós estamos aqui. Eu quero te convidar a orarmos ao Senhor para que nesse tempo e nessa oportunidade estarmos aqui celebrando a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, nós possamos fazer isso em comunhão. Eu te convido a orar ao Senhor nesse tempo. Pai, obrigado por mais um tempo na sua presença, obrigado por mais um culto especial. Nós te agradecemos e te adoramos porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Seja onde estivermos, o Senhor está conosco. Então nós te louvamos porque reconhecemos no Senhor e na sua presença em nosso favor a graça que nós não merecemos, mas que a cruz de Cristo nos permite viver e usufruir em plenitude. Em nome de Jesus, nos dá um tempo de celebração em graça e misericórdia, e nos permita reconhecer e perceber a sua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço. Eu te agradeço por
Você pode aplaudir ao Senhor e eu na sua casa, meu irmão? Aleluia. Obrigado, Jesus, porque mesmo em dias tão difíceis, em tempos tão turbulentos, nós temos a certeza que nós encontramos acalento nos teus braços. Nós temos a certeza de que nós estamos seguros em ti, Pai. O Senhor deixou claro que no mundo nós teríamos aflições, mas deixou mais claro ainda, nessa mesma passagem, que tu venceste esse mesmo mundo. E assim como tu vencestes, nós venceremos contigo, Pai. Obrigado por essa certeza, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
teus braços é meu descanso. Encontro paz. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Faça a sua parte você também. Hashtag Doe Esperança. Faça 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 sua parte você também. Hashtag Doe Esperança. Olá, meus irmãos, que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez. E quando eu falo junto, você entende, é nesse mesmo espírito. Nós estamos aqui hoje para um culto especial com os meus amigos, meus irmãos, os pastores dessa casa. Infelizmente o Igor de Natal não está aqui, mas também estamos alegres demais por saber que vocês da Ponte Natal estão conectados conosco assistindo essa celebração. E que dia especial, eu sempre tenho enfatizado que domingo é o dia que a esperança renasceu, domingo é o dia da ressurreição. E é por isso que nós nos reunimos aqui neste momento cultico para celebrar, de fato, a vida que venceu de uma vez por todas a morte. E nós começamos há 3 semanas atrás, a terceira semana agora, na verdade, uma série chamada O Misterioso Messias. Essa série tem acontecido não só na nossa igreja, mas em igrejas parceiras que fazem parte de um movimento chamado The Bridge Movement, acontecendo em algumas cidades dos Estados Unidos, aqui do Brasil também, e Deus tem falado bastante. E hoje nós vamos ter aqui, nós vamos dividir os papéis aqui, nós vamos, na verdade, complementar, porque a pregação ela vai ser feita em 4 momentos, na verdade. Eu estou dando introdução, depois o Gui vai falar um pouquinho mais, o Digo, eu quero encerrar. Eu queria que você preparasse o seu coração, porque assim como a gente tem divulgado, hoje é um domingo muito especial, onde nós estamos trazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração como os próximos passos. É claro que não tem como negar que nós estamos passando por algo histórico e Deus tem trazido paz em meio ao caos. E foi sobre isso que nós começamos no primeiro episódio, falando do capítulo 4 de Marcos, quando Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. E o primeiro, então, episódio dessa série, nós falamos sobre a fé no meio do processo. E eu creio que essas palavras, elas caíram assim, como uma palavra de esperança para o nosso coração, porque naquele primeiro capítulo nós falamos que é fácil ter fé quando a gente não talvez participa ou está no caos. A gente olha e fala assim, tudo bem se esse problema chegar, mas quando nós estamos no meio do caos é difícil ter fé. E acontece isso com os discípulos achando que vão morrer por conta da grande tempestade, por conta do grande vendaval, e eles perguntam a Jesus, mestre, não te importa que morramos? E no capítulo 4, no versículo 41, nós terminamos com a pergunta que os discípulos fazem entre si. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam apavorados. E essa pergunta é interessante porque nós fazemos muitas perguntas sobre quem é esse misterioso Messias. Quem é esse Messias que vai nos ajudar no meio do caos? Quem é esse que é maior do que um vendaval, do que um coronavírus? Quem é esse mestre? Quem é esse Messias misterioso? E é interessante porque semana passada, complementando um pouco do que Marcos escreve no capítulo 4, nós lemos o capítulo 16 do Evangelho de Mateus.
E ali eles chegam na Cesareia de Filipe, uma região onde vários ídolos são adorados. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Depois ele faz uma pergunta muito pessoal: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E nós aprendemos uma perspectiva desse Messias misterioso, que ele veio para que a gente pudesse se relacionar. E nós aprendemos então 3 passos, que uma das formas da gente de fato aprender no meio da crise é se aproximando, na verdade aprendendo a ouvir o Messias, se aproximando e se juntando a ele, fazendo parte dessa igreja. Hoje, nesse 3º capítulo, nós vamos aprender mais sobre esse Messias ferido. É isso mesmo, a Páscoa é o calendário mais importante do cristianismo. E o que ela tem a ver com a nossa história, com este momento? Nós vamos conversar aqui e abrir nosso coração, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida nesse dia, nesse domingo. Eu espero isso em nome de Jesus. Amém, amém. Tudo bom, Gui? E aí, Diguinho? Meu irmão e minha irmã, prazer enorme poder compartilhar esse momento com você. Que o nosso Deus abençoe você e sua família, você e sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Nós vamos dar continuidade a essa história, porque semana que vem, o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Nós estamos a um domingo que antecede a Páscoa, e a gente vai dar continuidade a essa história do ministério desse misterioso Messias. Nós vimos alguns elementos e algumas fases, como o Gui acabou de falar, que muitas vezes faziam com que aqueles homens que estavam ao seu redor, aquelas mulheres, os discípulos de Jesus, eles se sentiam muitas vezes confusos, porque eles não sabiam muito bem como lidar com esse homem que se dizia Deus. E hoje nós vamos dar continuidade nessa história a partir do momento chamado, que é o momento do cenáculo. O que é isso? A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, a palavra de Deus nos diz que Jesus ele convida os seus discípulos para dar as suas últimas instruções antes da traição e antes da sua morte. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas a partir do capítulo 13, quando Jesus ele convida essas pessoas, esses homens que andavam com ele já há tanto tempo, ele convida esse pessoal para um jantar, para uma ceia. E essas pessoas, elas são surpreendidas por uma cena que ninguém esperava, por uma cena que ninguém imaginava. Elas se depararam com Jesus com uma toalha no ombro, esperando aqueles homens para lavar os seus pés antes de partir aquela refeição. Mas eu acho que você já ouviu essa história, e deixa eu te explicar um pouco mais. Todas as famílias que faziam parte daquela cultura, era comum, antes de alguma refeição ser servida, os pés dos convidados eram lavados por algum escravo, por algum servo daquela família. Os estudiosos dizem que famílias daquela região, dentro daquela cultura greco-romana, eles tinham uma família de classe média, tinha em torno de 30 a 40 servos. E eles tinham servos que tinham essa missão específica, que era lavar os pés. E os discípulos de Jesus, no capítulo 13 de João, diz que quando aqueles homens entram naquele local, Jesus ele está pronto para lavar os pés daqueles homens e se colocando como esse servo que tinha essa missão que era muitas vezes desprezada, que era lavar os pés do convidado, do anfitrião. Jesus, ele antes de realizar esse momento, ele diz umas palavras para Pedro que eu queria me concentrar e focar e aprofundar um pouco mais essas palavras de Jesus, que eu tenho certeza que fala um pouco desse Deus que quebra as nossas expectativas. Que ele diz o seguinte: quando ele convida Pedro para lavar os seus pés, ele diz no versículo 7: você não compreende agora, Pedro, o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, um dia você entenderá. As palavras de Jesus são para aquele discípulo e aquele homem que tinha confirmado e tinha prometido esse Jesus que estaria com ele até o fim da sua caminhada. Esse Pedro, que nós sabemos muito bem na continuação da história, que acaba traindo ou negando esse Jesus 3 vezes. Esse Pedro, esse homem impetuoso, que momentos após esse jantar, momentos após essa ceia, ele acaba cortando a orelha de um dos homens que veio impedir, na verdade, ele tentou impedir um dos homens que veio prender Jesus. Esse Pedro que caminhou com esse mestre há tanto tempo, ele não aceitava a condição de Jesus de lavar os seus pés naquele momento. Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele se coloca como um dos servos mais humildes, querendo mostrar aos seus discípulos que a sua forma de governar e reinar era diferente daquilo que eles estavam habituados. Jesus ele se apresenta como esse Deus que se vulnerabiliza pelos seus seguidores. Jesus ele se apresenta como esse Deus que serve aqueles que deveriam o servir.
Mas uma característica muito importante e um elemento que muitas vezes a gente acaba esquecendo e passa desapercebido desse momento da história, dentro do cenáculo, é que Jesus ele lava os pés de 12 homens. Jesus ele lava os pés, inclusive de Judas o Iscariotes, aquele que o trocou por moedas de prata, aquele que o tratou como coisa, aquele que o vendeu. Jesus ele quebra as expectativas daquele povo que eles esperavam um Messias poderoso que viria reinar e governar em Israel. Jesus ele se mostra como um Deus que vai entregar a sua vida pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. O texto ele continua e no capítulo 17, a palavra de Deus nos diz que Jesus, antes de ser traído por esse mesmo Judas, ele ora por si, ele ora por seus discípulos e ele ora por todos aqueles que viriam um dia conhecer o seu nome e lhe reconhecer como rei. E a palavra de Deus diz que Jesus, nesse momento, quando ele está orando pela sua igreja, por aquele povo, por a sua eclesia, aquele povo que se ajuntaria em seu nome, ele diz que esse povo seria reconhecido como seguidores dele se fizesse a mesma coisa que ele fez, que era entregar a sua vida pelos seus amigos e os seus discípulos. E mais, que ele só seria reconhecido como filho de Deus se esse povo se amasse mutuamente e se entregasse uns pelos outros. A forma que Jesus ele apresenta esse modelo de reino, onde o rei, onde aquele que veio governar, ele serve, é uma proposta muito diferente daquilo que nós estamos habituados. E diante de situações de complexidade da nossa vida, e muitas vezes nós esperamos a manifestação desse Deus poderoso que deveria vir governar e pôr ordem em toda a desordem que está colocada, muitas vezes nós nos deparamos com esse Deus que ele não supre, ele não responde às nossas expectativas, mas ele se apresenta como um Deus que está do nosso lado, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou com você e eu te garanto que você não caminhará sozinho, você não caminhará sozinho. Jesus ele se apresenta como esse Deus que lava os pés dos discípulos, esse Deus que olha para a cidade santa e chora diante dela, porque ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que apedrejou os profetas, você que não aceitou as palavras do meu Pai, eu choro por você, mas eu vou entregar a minha vida por você. Jesus que chora no túmulo diante do seu amigo antes de ressuscitá-lo. Esse Deus que muitas vezes ele não se comporta da forma que nós esperamos. É esse Deus que nós cremos que é o nosso Messias. Esse Messias que é muitas vezes misterioso, mas ele se faz de frágil, ele se faz de gente, ele se mistura conosco para nos garantir a segurança de que ele entende a nossa dor, que ele entende o nosso momento e ele está do nosso lado, dizendo: meu filho, minha filha, não tema, porque eu estou com você. Amém, cara. Amém. É até interessante porque nesses poucos minutos de conversa a gente já conseguiu perceber o quão misterioso é o nosso Deus, né? E é interessante porque Jesus é um Deus que surgiu na Terra, né? Um Deus encarnado, e ele surgiu no meio da história, né? E isso gera muita contradição e mistério, porque antes de Jesus já surgiu muitos reinos estabelecidos, nações, né? Pessoas que se diziam ser deuses e falsos deuses surgiram antes da vinda de Cristo. Então isso já é um grande mistério, né? E isso que gera os quem é esses que Gui pregou na semana passada, né? Quem é esse Jesus que perdoa os pecados? Quem é esse, né, que se diz o caminho, a verdade e a vida, né? Quem é esse que chegou agora e está mostrando que é Deus, né? Isso é mistério. Então, e é isso que nos cativa, porque nosso Deus, ele é graça, ele é amor, ele é verdade, mas também é mistério. E isso nos envolve, e é por isso que estamos aqui hoje, porque esse misterioso Messias nos cativa e nos envolve, né? Porque sabemos muitas coisas sobre esse Deus, mas também tem muitas outras coisas que não sabemos. Então isso é mistério, e isso nos envolve, e isso traz essa consciência de depender desse Deus, né? E você, Alves, falou sobre o capítulo 17, né? A gente fez uma linha cronológica aí da caminhada de Jesus, e eu queria destacar mais um mistério desse Messias, que é no capítulo 20, né? João capítulo 20, no qual Jesus, né, morreu na cruz,
né? Os discípulos, seguidores, achavam que Jesus estava morto de fato, estavam desesperançosos, desacreditados, e Jesus surge, né, ressurreto, aparece para Maria primeiramente, e começa a rolar um boato de que Jesus de fato ressuscitou, né? E Tomé, em João capítulo 20, bichinho, ele já criou já esse estereótipo, esse rótulo de que Tomé é um homem sem fé, né? Porque ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, e ele só acreditaria se ele enxergasse Jesus e ainda mais enxergasse as suas feridas, né? Então, isso é um outro mistério que nos cativa, né? Um Jesus que apresenta a sua divindade através das suas feridas, né? E isso mostra um outro mistério que aprofunda ainda mais isso que a gente entende em ser cristão, né? Um Jesus que, uma das primeiras coisas que ele mostra para mim e para você ao se apresentar são as suas feridas, né? A mão furada, né? O rosto ensanguentado, e um Jesus que mostra a sua divindade através disso. Ou seja, o nosso Deus, ele não acredita em religiões ilesas, né? Ele olha para você e para mim e fala: ó, esse sou eu, sou esse Deus mesmo, ensanguentado, murrado, com as mãos furadas. Você quer me seguir mesmo assim, né? E isso, né, é um mistério, né? Então, isso acaba também sendo muito contraditório, porque a gente vê aí em diversas igrejas e pastores evangélicos, eu coloco até algumas aspas aí, porque prega totalmente o contrário que Jesus nos ensina, né? Prega que você é mais que vencedor, que você é poderoso, que você é imbatível, né? Que você não vai ser atingido por esse vírus, por exemplo, né? E qual é esse mais que vencedor que a Bíblia nos ensina? É totalmente diferente que muitas vezes a gente escuta por aí. Não é esse tipo de vencedor que Jesus nos ensina, né? Ser vencedor é você reconhecer as suas feridas, né? E precisamos aprender cada vez mais a reconhecer as nossas fraquezas. Porque enquanto muitas pessoas falam que você é forte, Jesus olha para mim e para você e fala: não, você não é forte, você é fraco. E através da sua fraqueza eu mostro a minha força, né? Então precisamos cada vez mais reconhecer as nossas feridas e tocar nas nossas e nas feridas dos outros, né? Porque através das feridas dos meus irmãos eu consigo enxergar quem é Jesus, né? Através da sua ferida, Alves, né? Por tudo que você passou, né? Aquela tragédia que envolveu a sua família, pode parecer meio pesado isso, mas eu consegui enxergar Deus através das suas feridas, né? E vai fazer 1 ano que eu já enfrentei um câncer, vai fazer em abril 1 ano, e eu consegui enxergar Deus através desse câncer, mesmo antes da cura, né? Então, independente das circunstâncias, a ferida pode ser uma ferramenta para mostrar quem Jesus é e quem Deus é. Eu não estou falando que o nosso Deus é masoquista e tem prazer na nossa dor. Muito pelo contrário, o nosso Deus, ele está presente nos momentos de felicidade, de vitória, de conquista, mas também o nosso Deus está presente no momento de dor. E a gente está vivendo agora um momento de muita dor e mistério. A gente não entende o que a gente está passando agora, muitas perguntas e angústias, mas eu queria reforçar que o nosso Deus está presente sim nesse momento de dor. O nosso Deus está presente nas nossas angústias. Você que está em casa com crise de ansiedade, com depressão, preocupado com a sua empresa, né? Saiba que Deus está com as suas dores, Deus está nas suas feridas. E quando a gente tem essa consciência cada vez mais aprofundada, a gente consegue sentir essa paz no meio do caos, a gente consegue enxergar Deus no meio do inexplicável. Então nosso Deus nos ensina sim a mostrar quem Ele é através das nossas dores. Que Ele nos ensine a fazer cada vez mais, a refletir cada vez mais quem Jesus é através das nossas feridas. Quem é esse Messias? É um paradoxo quando Alves conta a história desse Messias que não veio para ser servido, mas para servir. E com certeza o que se passou no coração daqueles discípulos ao serem servidos foi: quem é esse cara? Quem é esse Messias que expõe as suas feridas? E eu quero falar uma coisa assim muito no nosso coração, e eu quero falar isso em nome do Alves e do Digo, porque eu confesso que essas últimas semanas elas têm sido muito difíceis para nós também.
Às vezes nós como pastores, a gente parece que a gente precisa fingir que nós somos imbatíveis. Nós temos talvez às vezes que sempre trazer esperança para o povo, e nós cremos. Isso não é dizer que nós temos pouca fé, ou talvez temos, porque somos falhos. Mas talvez você percebeu, essas últimas 2, 3 semanas eu fui alguém que me abstive demais das redes sociais. Eu praticamente não apareci em lives, inclusive da Ponte, porque eu estava me perguntando, Messias, o que nós precisamos fazer como igreja? E esses 2 irmãos que o Senhor me deu choraram junto comigo, porque essa pergunta não foi fácil de ser respondida. E eu confesso, irmãos, assim, que eu estava completamente perdido. E quando eu falo perdido, mais uma vez, eu não tenho medo de expor aqui as minhas fraquezas. Mas assim, sem saber às vezes como é que a gente vai cuidar do povo que o Senhor confiou a nós esse trabalho. Mas irmãos, essa semana, ao abrir o coração e perceber as feridas um do outro, a gente chorar no telefone juntos, a gente decidiu estar aqui junto para abrir nosso coração para vocês. E eu estou muito feliz, porque é como se um norte tivesse aparecido para nós. Ah, Gui, então você acredita que esse caos vai acabar nos próximos dias? Não é isso. Mas eu tive que ficar recluso para ouvir esse Messias falar, para entender o que nós vamos fazer como igreja, como Ponte. E a partir do que nós ouvimos de um Messias que veio não para ser servido, mas para servir, a partir do que nós ouvimos de um Messias que veio para sofrer e mostrou as suas dores e como nós somos abençoados ao ver a dor do próximo e como a gente se mantém fiel na dor, eu fui levado à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui na tela, no seu celular, na sua Bíblia. Porque no capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 10, diz o seguinte a palavra do Senhor: aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhe suprirá, multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a convicção que todos fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. As palavras do apóstolo Paulo à cidade de Corinto, para que eles se preocupassem com o povo de Jerusalém que estavam passando por dificuldade, ela chega como, pelo menos para nós, como igreja, uma resposta de oração. Esse mesmo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, e ele menciona o que o Digo acabou de mencionar no versículo 17, mas somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, e com certeza, se você é da Ponte já há algum tempo, você já ouviu a gente pregar muito sobre isso. E por que eu falo que essa palavra chegou para nós no momento certo, irmãos? Porque eu confesso que quando essa crise começou, a gente se encontrava e falava assim, o que vai ser da igreja? Como nós vamos agir a partir daqui? E quando a gente pregou no primeiro capítulo dessa série, no capítulo 4 de Marcos, quando os discípulos têm fé na margem de cá, no meio do processo eles faltam fé, mas eles chegam do outro lado, nós temos conversado muito que nós cremos que o mundo que nós vamos encontrar depois da crise, os pés que nós encontrarão solo do outro lado do rio, não serão mais o mesmo. Mas o que nós vimos semana passada é que a igreja de Jesus, ela é
um movimento profético para professar neste momento que a gente ouviu. A igreja que não veio para ser servida, mas para servir. A igreja que não veio para obter nada, além do reconhecimento que nós não somos nada e queremos dar tudo por amor ao Senhor. E por que essa mensagem falou tanto no nosso coração? Porque, irmãos, quando nós começamos essa igreja, a coisa que a gente mais falava no grupo lá em casa era que o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor pode levar a caminhos desconhecidos. É engraçado como nós professamos um monte de coisa, mas quando essas coisas chegam, a nossa fé ela vai se esvaindo. E nós estamos passando, inclusive, como ponte, pelo pior momento, humanamente falando, da nossa igreja. Mas como tem sido especial ver o tratar de Deus, a nossa história, a nossa vida, por perceber que a igreja vai muito além desses encontros aqui. E sabe o que sangra no nosso coração quando a gente chega aqui no domingo, irmãos? Ao ver essa igreja vazia, é uma tristeza, porque nós gostamos de gente, nós somos chamados para ser pastor, para abraçar, para tomar um café junto, e isso faz o nosso coração sangrar. Não é fácil a gente chegar na igreja e não encontrar vocês aqui, apesar que nós sabemos que a igreja, ela está aí, ela está aqui. Mas hoje, irmãos, como algo profético na história da nossa igreja, o sentimento de desespero, o sentimento de tristeza, assim como nessa semana o Senhor começou a trabalhar no nosso coração e ficar as coisas mais claras, hoje o momento de desespero ele se torna um momento de esperança. O momento de desespero ele se torna um momento de olhar para frente e falar assim, vai acontecer algo novo. Porque nós não temos vocês sentados em nossas cadeiras, mas ao invés de ter pessoas nas cadeiras da nossa igreja, nós temos esperança nas cadeiras da nossa igreja. Nós temos comida, nós temos cestas básicas que serão entregues, que já começaram a ser entregues. Nós decidimos, irmãos, assim como o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta aos Coríntios, que nós vamos ser igreja mais do que nunca. Que quando a gente chegar do outro lado do rio, talvez, e porque a nossa preocupação é claro, porque a gente gosta dessa estrutura, é como nós vamos manter o prédio, como nós vamos manter os projetos sociais, como nós vamos manter nosso salário. Meus irmãos, o nosso problema está resolvido. Nós decidimos reduzir nosso salário, nós estamos tranquilos porque não vai nos faltar nada. Mas sabe o que a gente percebeu, irmãos? Que tem muita gente que infelizmente já está passando por fome. E nós decidimos, como líderes dessa comunidade, com o nosso conselho, que mais do que nunca nós seremos a igreja para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós decidimos, irmãos, como igreja, investir mais do que nunca. E para muitos vai ser assim, mas como? Porque nós cremos na promessa de Deus que generosidade gera generosidade. Eu não estou preocupado se você vai dar o seu dízimo comprando cesta básica, se você vai ajudar uma pessoa que está em dificuldade de comprar uma quentinha. Eu não estou preocupado porque quem cuida da nossa igreja é o Senhor. E nós estamos aqui em primeira mão dizendo isso para vocês, irmãos, porque talvez quando nós chegarmos do outro lado da margem, porque nós entendemos que é muito melhor servir, dar do que receber, porque nós entendemos que na guerra nós vamos sofrer, mas isso será como testemunho, como Paulo fala sobre isso. Talvez, irmãos, nós vamos chegar na outra margem sem os prédios, nós vamos chegar na outra margem sem o portal, nós vamos chegar na outra margem, talvez, com a nossa estrutura completamente reduzida, mas nós teremos a consciência tranquila diante do Senhor, que nós fizemos o que nós deveríamos ter feito. E nós queremos falar para todos vocês que fazem parte dessa comunidade, que já começamos agora a campanha, e vamos levantar, irmãos, mais de 2.000 cestas básicas para assistir às comunidades em volta da nossa comunidade, da nossa igreja. Nós vamos conseguir, irmãos, levantar mais de 30.000 refeições através de quentinhas que serão distribuídas em vários pontos da nossa cidade. Mas pastor, com que dinheiro? Eu não sei. Mas Deus irá te suprir, irmãos. E eu creio que nós vamos viver o maior e melhor momento da nossa história como comunidade. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o Digo decidiu entrar para o ministério pastoral e sem dinheiro para nada, nós não tínhamos nada. Eu trabalhava no plano B e falou assim, cara, eu não consigo mais lutar contra o ministério, contra a minha vocação, e eu estou decidindo abrir mão de tudo para ser pastor. E eu achei aquilo uma loucura, mas é engraçado que anos depois o alvo chegou
advogado, formado em direito, ele chega e fala assim: eu não consigo mais lutar contra o sentimento que Deus colocou no meu coração. E sabe o que me fez lembrar esses dias que a gente passou, irmãos? É que nós sempre professamos em 6 anos de igreja que nós estávamos preparados para tudo, mas a gente nunca imaginaria que chegaríamos a um ponto como esse. O que nós queremos falar como ponte, tanto para a ponte Recife como a ponte Natal, é que mais do que nunca, irmãos, nós vamos abrir mão de tudo que nós precisarmos para assistir as pessoas que mais precisam. Eu não sei como nós vamos chegar do outro lado, financeiramente falando, humanamente falando, mas essa semana a gente ouviu uma frase de um pastor amigo nosso, Ricardo Agreste, e ele levantou a questão que daqui a alguns anos nós vamos sentar com nossos filhos e a pergunta que vai surgir é: como é que foi esse negócio em 2020? Porque nós estamos no meio de algo histórico e nós queremos ter a consciência tranquila para dizer o seguinte, que nós fizemos tudo que nós poderíamos fazer como igreja de Jesus. Mais do que nunca, essa comunidade será a comunidade que irá refletir Jesus. Talvez, irmãos, nós vamos fazer a próxima reunião nossa, quando isso tudo acabar, no meio da rua. Mas isso não será problema se nós conseguirmos diminuir o sofrimento desse povo. Porque esse misterioso Messias, ele está aqui. E com certeza, se ele tivesse nosso momento aqui, neste caos que nós estamos passando, ele dividiria tudo com os que não têm nada. Ele limparia os pés daqueles que iriam ser servidos na mesa. Esse Messias mostraria suas mãos furadas e diria: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a vida que nós temos em Jesus foi por causa da sua morte. Eu quero terminar dizendo que, mais do que nunca, o que o apóstolo Paulo, e Digo mencionou isso, ser mais do que vencedor, irmãos, é porque nós já vencemos. É porque Cristo já conquistou isso por nós, aquela cruz. E se nós somos mais do que vencedores, nós estamos dispostos humanamente a perder, porque Jesus já conquistou a vitória para nós naquela cruz. Eu queria, em nome de Jesus, que essa palavra chegasse ao seu coração. Essas cestas básicas que você tem lá daqui é uma parceria de organização muito séria, Novo Jeito, Transforma Brasil, Transforma Recife e outras instituições que têm nos abençoado. A ponte se tornou um hub para abençoar essa cidade. E se você quiser comprar cesta básica ao invés de dar o dízimo, fique tranquilo. Se você quiser ajudar alguém que está passando por dificuldade, fique tranquilo. Deus não vai te amaldiçoar se você não trouxer o seu dízimo. Mas esse mesmo Espírito, irmãos, porque nós cremos que quem cuida é Deus, nós vamos ter o privilégio, enquanto a gente canta essa canção, de poder ser generoso, de poder abrir o nosso coração diante de Deus. E eu não estou pedindo para você que está passando por dificuldade, não faça isso. Mas se você tem sido abençoado, se essa crise talvez não chegou para você, meu amigo, seja generoso. Compre cesta básica, dê o seu dízimo, a sua oferta, sei lá, faça o bem comum. Esse Messias misterioso faria isso em nosso lugar. E enquanto a gente canta essa canção, eu queria te encorajar. Você que é de Natal, enquanto a gente canta essa canção, vai aparecer os dados da conta de Natal e você poder exercer a sua generosidade através do aplicativo do PicPay ou da nossa conta que está aqui embaixo. Você que é de Recife, está vendo agora nossas contas e também através do aplicativo você pode ser generoso. Mas que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você possa ter a certeza que nós estamos nesse momento onde nós vamos marcar a história. E essa igreja, mais do que nunca, vai fazer valer o seu nome. Somos a ponte. Nós somos a ponte para a esperança. Nós somos a ponte para apresentar o Jesus puro e simples. Nós somos a ponte, a igreja que chegou para ser resposta para o serviço, para a esperança. Nós somos a ponte, a igreja que chegou para mostrar suas fragilidades, mas é para sofrer com os que sofrem. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração, em nome de Jesus. Temor não há.
Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei sem medo em não. Cante isso, meu irmão. Terei vitória, eu verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que culto especial, minha irmã, meu irmão. Eu quero de fato assim que você se sinta fortalecido com essa palavra. Nós estamos muito em paz, crendo que o Senhor tem nos direcionado para sermos ponte mais do que nunca.
Eu queria deixar aqui um aviso especial para você que é de Natal ou de Recife. Em breve nós estaremos colocando algumas ações que como igreja nós estaremos fazendo. Aqui em Recife, na comunidade do Pilar, na nossa unidade do Recife Antigo. Em Boa Viagem nós estaremos ajudando a comunidade Sonho Meu e também Coqueiral. E se você é de Natal, a comunidade Maruim, nós vamos levantar também alguns kits de higiene pessoal e entre outras ações. Nós estaremos em breve divulgando para que como igreja nós possamos abraçar e ser ponte na vida dessas pessoas que mais precisam. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma ótima semana e que assim como a gente acabou de cantar, nós podemos celebrar porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós sabemos que seremos desafiados, mas nós vamos permanecer. O que nós aprendemos hoje com esse Messias misterioso é uma lição que nós precisamos levar para a nossa vida. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e fique ligado em nossas redes sociais. Um grande abraço.